A paz do Senhor, meu amado, minha amada, meu lindo, minha linda, seja bem-vindo. Você está em mais um Café com a Palavra. Você sabe o que é a salvação? Já te perguntaram sobre isso? Então venha conosco descobrir hoje o que é a salvação. Bom, amados, o texto de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a partir do verso de número 10. E diz assim a palavra do Senhor Jesus: Saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em o nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Para nós sabermos o que é a salvação, precisamos saber do que estamos sendo salvos. E o livro do profeta Isaías, por exemplo, vai dizer para nós que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. A carta aos Romanos diz que todos pecaram, e porque todos pecaram, todos estão destituídos, ou seja, retirados, arrancados da glória de Deus. Logo, nós sabemos então que a salvação não é exatamente do sofrimento, como muitos pensam. A salvação também não é dos problemas. A salvação é dos pecados. Jesus veio para nos salvar dos pecados, é que diz o evangelista Mateus, pela mensagem do Senhor. Disse: Você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se nós sabemos que a salvação é um livramento do pecado, nós precisamos saber qual é o meio pelo qual nós precisamos ser salvos. E a palavra do Senhor mostra para nós em Efésios capítulo 2 que a salvação é somente pela graça. Ela não é por obras, não depende de esforços humanos, mas ela é unicamente pela graça, ou seja, pelo favor, pelo dom, pelo presente de Deus. Sendo assim, a salvação não é uma obra humana, mas é uma obra exclusivamente de Deus. Se você não sabia disso, deixa aí nos comentários. Outra coisa importante é que o veículo da salvação é a fé, porque ele diz que nós somos salvos pela graça através da fé. Sendo assim, a única exigência que Deus faz para nós sermos salvos é a fé. Mas, pastor, se eu somente crer e não fazer nada, eu não vou ser salvo. Vai sim, porque aquele que crê e que é salvo, essa fé vai levar ele a praticar obras dignas de salvação. Porque em Efésios diz ainda que nós somos salvos para boas obras. Ou seja, quem tem fé e quem é alcançado pela graça é salvo para praticar boas obras. Outra coisa que nós precisamos entender é que a salvação ela exige da pessoa algumas coisas importantíssimas, como, por exemplo, o arrependimento. A salvação nos leva à justificação, nos leva à santificação, que são temas para outros devocionais, né? E é importante que você que se reconhece um salvo, você precisa ter essa necessidade de arrependimento no teu coração. Nós devemos aprender também que a salvação, segundo o Hernando Dias Lopes e o John MacArthur, ela acontece em 3 etapas. A salvação já aconteceu no passado, porque nós fomos salvos por Jesus. Ela está acontecendo agora, porque nós estamos sendo salvos a cada dia do pecado. E ela vai acontecer plenamente no futuro, onde nós seremos salvos deste corpo de pecado e seremos transformados em um corpo de glória. É importante nós pensarmos também que a salvação ela produz ou deveria ou deve produzir no homem pecador a santificação. Porque a carta aos Hebreus vai dizer para nós que sem santificação ninguém
verá Deus. Logo, somente aqueles que são santos entrarão nos céus. Se eu estou sendo salvo do pecado, logo essa salvação me tira da posição de pecador e me leva para a posição de santificado. É por isso que em muitas cartas o apóstolo Paulo diz: vós, os santos, aqueles que habitam em Corinto, aqueles que habitam em Gálatas e assim por diante, porque ele considerava essas pessoas alguém removido do pecado e levado para a salvação. Ou seja, eles eram salvos. Outra coisa que deve nos chamar a atenção é que a salvação, ela deve colocar em nós um senso de adoração, um senso de reverência e de obediência a Deus, porque todo aquele que é salvo, ele é justificado. E todo aquele que é justificado, ou seja, inocentado diante de Deus, esse trabalha para a obediência de Deus. É o que diz Romanos. Abraão foi justificado pela fé e não pela lei e pelas obras. E por isso Abraão obedeceu a Deus. Se nós somos salvos, somos também obedientes a Deus. Essa palavra que nós lemos hoje nos mostra um dos pontos mais importantes da salvação, porque ele disse que o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que é a pedra que os fariseus, os escribas rejeitaram, esse nome veio a ser a pedra principal. E é nesse nome, o único nome a quem pertence o direito de dar a salvação. Não existe outro nome que pode te salvar. Não existe outro nome que pode me salvar. Logo, a fé que nós temos não pode estar localizada em qualquer nome. Ela precisa estar direcionada ao único nome chamado Jesus. Se você está em busca da salvação, te convido hoje. Creia no Senhor Jesus, como diz o apóstolo Paulo, e será salvo você e também a sua casa. Abra o seu coração, feche seus olhos, vamos orar nessa manhã por essa salvação tão gloriosa. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te damos graças por termos sido alcançados pelo teu favor e pela tua misericórdia. Nessa manhã nós te louvamos porque o Senhor de uma forma gloriosa nos salvou na cruz do Calvário e confessamos o teu nome, porque cremos no coração. Senhor, ó Pai, cremos que não há salvação fora do nome de Jesus e o único nome que importa e mais nenhum outro pelo qual nós vamos ser salvos é pelo teu nome, Jesus. Por isso eu te peço, salva a vida daqueles que estão ouvindo agora, daqueles que estarão assistindo esse devocional e que ainda não creem no nome de Jesus, que eles possam passar a crer e que crendo eles possam ser alcançados pela salvação. Em o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, é que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece. Manda lá no grupo do futebol, lá no grupo da família, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se você quiser, deixa aí um comentário. É extremamente importante para que nós possamos produzir trabalhos de mais qualidade para você e para a sua família. Que Deus te abençoe, fique com Ele e até o próximo devocional.